Segue olhando para o setor elétrico porque a discussão sobre o contrato de distribuição de energia em São Paulo ganhou um novo capítulo depois que a ANEEL decidiu manter o processo que pode levar à caducidade do contrato da concessão da Enel São Paulo. Vamos conversar então sobre esse cenário com o Thiago de Barros Correia, representante da Enel São Paulo e ex-diretor da ANEEL. Bem-vindo aqui, Thiago. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso em te receber e eu queria, antes de mais nada, entender porque, especificamente no dia em que a ANEEL negou o recurso da Enel São Paulo e manteve esse cenário especificamente do processo de caducidade, vocês usaram o seguinte argumento, falaram que a agência está dando um peso excessivo ao episódio de dezembro de 2025 e desconsiderando uma melhora da distribuidora nos últimos 2 anos e meio. Mas aí, olhando especificamente para o voto, Thiago, especificamente o relator fala que essa melhora foi reconhecida e que o problema está justamente no desempenho aí durante os grandes eventos climáticos, como de 2023, 2024 e 2025. A minha pergunta diante desse cenário é entender por que vocês estão desconsiderando essa avaliação, então, do relator nesse caso. Tá bom, então vamos lá, porque é um pouco complexo mesmo todo o problema, né? Quando a gente fala de serviço público adequado, existem várias variáveis que têm que ser consideradas. E o relator, ele inclusive menciona que houve uma escalada de sanções, né? Que a empresa teria dificuldade com problemas de qualidade e que por isso haveria necessidade agora da gente chegar no processo de caducidade. Agora, boa parte dos problemas que foram atribuídos no passado eram para indicadores de qualidade geral, então indicadores coletivos de qualidade. E no caso específico do evento de 2023 e 2024, o de 24 mais particularmente, que deu origem ao processo punitivo atual, que foi convertido em processo de tendente à caducidade, se avaliou a resposta da empresa em situações de emergência. E aí essa situação de emergência é decorrente de um evento climático bastante severo. O que a gente chamou a atenção é que entre este evento e o evento de 2025 ocorreram diversas outras situações de emergência na distribuição, na área de distribuição da Enel, com ventos acima de 60 km por hora, que já é um vento considerado bastante desafiador, e que a empresa conseguiu performar nesses eventos. Então, o que a gente verifica é que houve um grande investimento desde 2023, então foram investimentos que cresceram da ordem de 73%, partindo de 1,6 bilhões ao ano para 2,3 agora. Esses investimentos resultaram na melhoria de todos os indicadores, inclusive os indicadores que a ANEEL colocou no plano de recuperação, né, que foi proposto pela Enel São Paulo. Só que, particularmente neste evento de dezembro de 2025, que foi um evento completamente atípico, alguns dos indicadores, ainda de acordo com a métrica da ANEEL, que é uma métrica que a gente também disputa, né, se ela deveria ser aplicada naquele caso concreto, teria sido descumprida. Então, não se trata de uma questão estrutural, de má prestação de serviço. Pelo contrário, houve uma grande melhoria da qualidade do serviço prestado, inclusive em situações de emergência. Agora, aquele evento específico, ele de fato foi mais difícil de obter os resultados, dada a severidade dele. E o que é que tem de tão diferente naquele evento? Ele teve uma duração muito longa. Então, as equipes elas tiveram que entrar a noite adentro, tiveram que trabalhar durante 12 horas com vento acima de 60 km por hora. E isso fazia com que cada consumidor que era restabelecido, outro consumidor acabava sendo desligado também. Então, esse foi um evento completamente atípico, a gente demonstrou isso. E aí as métricas que foram calibradas, né, para aquele evento de 2024 não deveriam ser aplicadas, porque todos os outros eventos que ocorreram sem essa condição, a Enel conseguiu atender as metas todas estabelecidas. Tiago, aproveito para chamar aqui também o Robson Rodrigues, nosso analista de infra, que está com a gente nessa conversa também. Robson, uma boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Thiago, seguinte, a empresa diz que a ANEEL está analisando critérios subjetivos para a caducidade. Então, queria entender, o senhor acredita que a ANEEL e até mesmo o próprio governo federal estão adotando uma postura um pouco mais politizada do que técnica? Essa é a primeira questão. E a segunda é o seguinte, o que a empresa considera subjetivo no processo que seria e qual seria o critério objetivo para avaliar a possível caducidade? Tá, então eu acho que eu vou começar pelo final, tá? É mais fácil dizer o que é objetivo e o que é subjetivo. Então, a subjetividade ela não vem do fato de eu não ter uma métrica que tenha sido estabelecida. Por exemplo, 80% dos consumidores
têm que ser reestabelecidos em até 24 horas. A questão é que essa meta, apesar dela ser concreta, ela não foi baseada num estudo adequado. Então, a gente tem, inclusive por comando de força legal, a necessidade de estabelecer obrigações regulatórias a partir de uma análise de impacto regulatório, em que a ANEEL deveria ter apurado se esses indicadores eles são execuíveis, se eles são adequados, teria que ter um estudo estatístico em relação a isso. E a ANEEL dispõe desses estudos estatísticos para a definição, por exemplo, dos indicadores coletivos, para a definição das perdas elétricas, para a definição das perdas comerciais. Então, se há essa preocupação grande com a resiliência da rede relacionada à situação de emergência, a ANEEL deveria ter tomado uma precaução anterior à aplicação da punição, que era estabelecer quais seriam os requisitos que deveriam ser atendidos. Porque, no caso concreto, foi estabelecidas as metas no âmbito de um processo de fiscalização, sem estudo. As comparações que foram realizadas foram feitas com empresas dali da região de São Paulo e do Sul, que sofriam eventos climáticos, mas também numa janela de análise muito curta, e aí se estabeleceu que 80% era um método, por exemplo, a métrica adequada, execuível. A gente acabou de ter eventos agora no Sudeste, em São Paulo, coisa de um mês, 2 semanas atrás, com ventos e com ciclone bomba. As empresas não alcançaram as metas colocadas pela ANEEL, o que é um indício de que essa meta é subjetiva, no sentido de que ela não tem a base técnica necessária para poder ser exigida. E isso é bastante importante porque, no caso de uma fiscalização de qualidade, de maneira genérica, a ANEEL pode trabalhar com esses critérios um pouco mais subjetivos de que seria uma qualidade adequada. Mas no processo de caducidade, a norma da própria ANEEL é muito clara, que a caducidade só pode ser decretada e no caso de haver descumprimento de critérios e padrões objetivos da norma. Então, teria que ter sido olhado aqueles padrões para os quais existem métricas regulatórias que foram estabelecidas com o devido processo, e não que foram fixadas no âmbito de um processo fiscalizatório sem os estudos necessários. Então, não são metas qualitativas, são metas objetivas. Mas os objetivos, eles são subjetivos, porque eles não passaram por um crivo metodológico. Não existe sequer certeza se é execuível. E uma coisa que chama muita atenção é que as metas elas foram estabelecidas, e a ANEEL disse isso mais de uma vez, considerando que são situações de emergência, mas que o fato de reconhecer que a situação que originou uma emergência não significa que a gente deveria avaliar a severidade da emergência para poder estabelecer as metas. E aí, para mim, isso é uma questão até óbvia. Como é que eu vou estabelecer um ponto de chegada se eu não sei de onde eu parto? Né? Então, assim, eu dou alguns requisitos para a empresa alcançar um resultado, só que ela pode estar tendo um ponto de partida completamente diferente daquele que foi estabelecido em 24. Então, para mim, não existe dúvida de que as metas estabelecidas não estão na regulação, elas são subjetivas no sentido de que elas não passaram pelo crivo do processo decisório, que implica uma análise de impacto regulatório, uma análise de efetividade, de eficácia e de execuibilidade, e, eventualmente, né, nesse caso, seria necessário, inclusive, uma consulta pública prévia para estabelecer essas metas. Tiago, aproveitando também a sua experiência em ser ex-diretor da ANEEL também, a gente sabe que a Enel está sustentando que uma eventual caducidade precisa observar o princípio da proporcionalidade. E a ANEEL, por outro lado, argumenta que já houve multas, planos de resultados, termos aí de intimação, planos de recuperação, um período aí de acompanhamento, sem que na avaliação da agência as falhas fossem realmente corrigidas de forma estrutural. Se a caducidade é uma medida desproporcional na avaliação de vocês, qual seria a medida proporcional diante desse cenário? Mal comparando, tá? O processo punitivo, né, administrativo lembra um pouco o penal do judiciário. Então, a caducidade é a pena máxima. Seria a pena de prisão perpétua, a pena de morte. Então, é aquela pena de que não tem mais recurso a partir dali. Então, ela deveria ser reservada para uma situação de fato extraordinária. O que a ANEEL alega é que houve uma escalada de descumprimentos da Enel e que a Enel não teria respondido aos incentivos regulatórios. Só que ela mesmo reconhece que houve uma série de melhorias em relação, por exemplo, aos indicadores coletivos, que eram as primeiras multas aplicadas eram com base em indicadores coletivos. Então, nessa escalada regulatória, sim, houve resultados. Depois, a ANEEL questiona que foi aplicado algumas centenas de milhões de reais em multa e que as multas não foram recolhidas porque a empresa recorreu na justiça e a justiça suspendeu a cobrança da multa.
Então, se a justiça suspendeu, isso ainda está em análise, né? Mas pelo menos indício de irregularidade tinha. E a empresa ela não pode ser punida por usar um direito dela, que é de recorrer ao judiciário, caso ela entenda que a multa foi indevida. Então, usar esse argumento de que as multas foram aplicadas e não foram pagas porque houve um recurso à justiça, ele é até ilegal, né? Todo mundo tem direito a recorrer ao judiciário. E aí, o outro ponto que eu acho que é fundamental é que, no caso específico do evento de 2024, foi dado um prazo para a Enel de 90 dias para responder. E aí, depois, a própria ANEEL reconhece que esse prazo era inexequível e que, portanto, teria que continuar o monitoramento. Se ela já tivesse dito que o monitoramento seria feito em 1 ano ou em 2 anos, toda a estratégia de atuação da empresa teria sido diferente. Teria talvez chegado aos resultados. Então, a ANEEL já estabeleceu uma meta de melhoria em 90 dias. Quando verificou que as metas foram alcançadas, em 90 dias, ela ficou estendendo esse prazo de monitoramento. Como eu mencionei, ocorreram 3 eventos climáticos severos, até o momento em que houve um evento em que a empresa não passou. E aí ela falou, olha, você não conseguiu resolver nada. Mas resolveu sistematicamente, houve bastante investimento, houve contratação de eletricistas, houve a primarização da mão de obra, os indicadores todos melhoraram, inclusive em resposta à emergência. E aí o que foi dito melhorou, mas não o suficiente. Mas o suficiente, a gente volta àquele aspecto, foi subjetivo. Então, aqui, de fato, para você aplicar a pena máxima, deveria haver um cuidado maior em relação a como a infração foi tipificada, como foi caracterizada as metas, como esse plano de recuperação foi estabelecido, o prazo deveria ter sido maior, já que a ANEEL entendia que 90 dias era injustificado. Agora, sobre o aspecto da politização, me parece que algumas declarações que foram dadas, né, inclusive dizendo que a empresa teria perdido a confiança do poder público, né, indicam que de fato há essa contaminação, né? Não é mais uma questão só técnica, ela é uma questão que envolve essa subjetividade da política. Agora, assim, até que ponto isso está dentro do processo, aí não tem condições de responder. Mas é preocupante quando a gente vê que as falas das autoridades levam em conta também esses aspectos mais subjetivos, e não apenas o que de fato foi apurado, né? Tiago, o senhor foi diretor da ANEEL, conhece os ritos da agência reguladora. Então a questão é a seguinte, a relação da empresa com a ANEEL, ela chegou a um nível bastante incomum, né? A empresa ela entrou com uma ação contra um diretor, né? Coisa bastante incomum, alegando que ele teria violado o dever de imparcialidade. A empresa também questionou a atuação dele e pediu o afastamento. A ANEEL ela também pediu uma perícia independente, o que coloca um pouco em xeque a capacidade técnica da área da empresa, e ela também colocou em xeque aspectos técnicos da instrução. A pergunta é a seguinte, a ANEEL é uma agência muito antiga, fez frente a apagões, o blackout 2009, a crise hídrica 2021, é extremamente respeitada. A empresa ela entende que o julgamento ele saiu um pouco dessa questão da parcialidade. E a segunda questão que eu faço é o seguinte, se a empresa ela confia na autoridade do regulador. E se me permitir uma terceira, se a empresa hoje ela considera vender a concessão do que passar pelo processo de perda da concessão. Tá, em relação à última, eu não posso responder, eu não tenho conhecimento de nenhum processo de venda público. Eu acho, inclusive, perigoso algumas menções que foram feitas também por autoridades em relação a isso, né? Ok, é uma empresa que não tem ações negociadas em bolsa mais, né? Mas esse tipo de comunicação sempre gera impacto no mercado, né? Tem outras empresas do setor que poderiam ter as ações valorizadas ou desvalorizadas. Então, eu não vou mencionar nada relacionado com compra, venda. Isso é algo que cabe à própria empresa e somente a ela falar nos meios adequados. Em relação à confiança, a empresa tem atuado em todos os processos administrativos na ANEEL. Ela usa, de fato, todas as ferramentas possíveis, inclusive a questão da suspeição, dos recursos judiciais, mas isso faz parte. É importante que quem esteja na cadeira de julgador, né, que é o papel da ANEEL nesse caso, ele tem que tratar isso de maneira natural e impessoal.
A empresa tem direito a esses instrumentos, porque eles estão previstos na legislação, e cabe ao julgador separar, né, a disputa técnica, né, que envolve também esses aspectos, da questão mais pessoal e política. E a empresa permanece atuando na ANEEL administrativamente, participando de reuniões, fazendo sustentação oral. Então, acredito que a gente tem uma confiança muito grande no processo e na autoridade decisória da ANEEL. O fato de ter confiança não significa que a gente precisa concordar com tudo. Inclusive, o processo é dialético, então a gente tem que questionar o que a gente entende que, do ponto de vista técnico, foi feito de maneira errada. Tem muito vício processual também, que a gente entende que causa alguma violação de direito à ampla defesa e contraditório. Isso tudo foi colocado, isso tudo foi analisado pela ANEEL. Até agora, a gente não tem tido sucesso, a ANEEL tem ido num sentido contrário à nossa defesa, mas o processo ainda não acabou. A gente tem esperança de que, ao fim e ao cabo, a nossa tese seja acatada, pelo menos na parte mais essencial, que é de preservar aí a empresa e a qualidade do serviço que tem sido prestado à população. Em não sendo isso possível na ANEEL, o processo também não se esgota lá. Então, a ANEEL ela cabe apenas a recomendação, e aí é importante levar essa discussão para o Ministério de Minas e Energia, e acredito que o Tribunal de Contas da União também tem que se envolver, talvez inclusive o Judiciário, dependendo de como for as decisões tomadas. Agora, um aspecto que é bastante relevante, a gente colocou na nossa defesa, e a ANEEL disse que ela não teria competência para resolver. Eu até discordo, porque a lei é clara, a lei que trata das decisões de autoridades públicas, que é a LINDB, toda decisão ela tem que ser amparada numa análise do caso concreto e das consequências, porque o fim do processo é o interesse público. Então, a ANEEL disse que não avaliou quais seriam as consequências da caducidade de fato. Então, quanto tempo demoraria, qual seria o custo para a população de São Paulo, teria impacto tarifário, vai piorar o serviço, vai ter que dar um feriado regulatório para quem assumir a concessão depois. Se ninguém conseguir assumir imediatamente, como é que vai ser esse período transitório? Então, isso tudo tinha que ser avaliado antes de se fazer uma recomendação. Isso está na lei. A ANEEL disse que ela não o fará. Então, se a ANEEL disse que não fará e não mudar de ideia, isso ainda tem que ser discutido no Ministério de Minas e Energia. Então, a gente ainda tem um caminho muito longo e existe essa confiança no processo administrativo como um todo. Destacando que a confiança não significa que a gente vai abrir mão de qualquer direito de questionar isso na justiça, se houver ilegalidades, claro. Muito bem, nós conversamos com o Thiago de Barros Correia, representante da Enel São Paulo e ex-diretor da ANEEL. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade aqui de conversar com a gente no Money, viu? Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Vamos conversar mais no futuro. Muito obrigado. Obrigada, Thiago, e obrigada ao Robson também.